Nessa claquete oca, né, Opa, Chico? ficou legal aqui, ó. Não, tá lindo. Aí, viu? Ó, deu certo. Viu? Olha lá. E é de bom, pessoal. Cinema de peso, chegando aqui com um convidado pra lá de especial. Todos os convidados são especiais, mas o Rodrigo estava um tempão, né? Querendo trazer o Rodrigo pra cá. E o Rodrigo hoje veio. Rodrigo de Oliveira, o homem do Almanac 21. E o Crespo tocou lá de Canoas para vir aqui no programa, aqui na Pullman, na Tristeza. Foi difícil a negociação, advogado, Isso, produtor executivo. Tá ali a advogada dele. Não, ó. ele tá com 2 advogados, né, qualquer coisa e tal. Eu trouxe minha claque, É, né? não, Pra dar risada a das gente tem que piadas, dar né? muito o que ele falando com ele. E aí, aqui, o Lauro Arreg, que todo mundo conhece, o Cribaquino lá na ponta direita. E hoje no programa do mês, programa do convidado, nós vamos falar de um filme de 1991, Uma Janela para o Céu, com Albert Brooks. É um visto outro para o filme? céu. É outro filme? É, um Janela para o Céu, outro Mas filme. existe esse, né? Existe. Uma janela para o amor. O céu pode esperar também. Isso, Assim também a O céu pode humanidade. estar esperando. Então, olhando aqui, Um Visto para o Céu, com Albert Brooks e a Meryl Streep, de 1991, Isso aí. tá? E depois o Rodrigo se apresenta, né? Mas antes vamos aos nossos... Pessoal, prazer estar contigo aqui, Rodrigo. Prazer é meu. A gente está, Rodrigo, com quase 1.800 e lá vai pedrada de inscritos, sabe? Porque, cara, tudo é orgânico, a gente não forçou ninguém. Não, Forçamos vocês dois a se inscrever. Mesmo que a gente Não forçou. força quase ninguém a entrar no programa. Não, E graças a esses apoiadores, graças a esses inscritos, pessoas que assistem, a gente tem apoiadores. Tu que tem um almanac que está há muitos anos no caminho, sabe como é importante a gente ter gente que prestigia o nosso trabalho. Então nós temos que começar agradecendo esse espaço que nós estamos aqui hoje num estúdio completamente diferente. A cervejaria Pullman aqui na Copacabana 745 tem diversos ambientes, desde o nosso pequeno estúdio lá em cima, na frente do bar, agora aqui nesse cantinho aqui. Então, cada dia uma coisa nova aqui na cervejaria Pullman. A cervejaria Pullman, ela é muito bem dirigida pelo Luciano e pela Edith, Luciano, mestre cervejeiro, e toda semana, de de terça a domingo, tem alguma coisa que entra no Instagram da cervejaria Pullman e vê que tem o dia da pizza, tem o dia do hambúrguer. Eu sei que na quinta-feira tem o dia do... O Chico não esquece do dia do chopp à vontade, é R$ 49,90 e bebe até... Chico, tu tá aqui que não me deixa mentir, não, Luciano. O Chico é uma daqueles tonel sozinho, só com o Chico, né? Eu posso dizer que eu conheci a casa hoje e já usei o pão em dobro, por exemplo, aqui. Quem tem pão em dobro pode usar. Eu usei o pão em dobro aqui. Feliz de nós que conseguimos o pão em dobro esse Conseguiu, ano. então, olha, vale a pena, hein? Porque uma pizza, tem outra ali, mais um chopp, então tá beleza. Exatamente. Tá maravilha. Ou para o pessoal fazer aniversário, espaço para eventos. Olha aí, ó. O Lu, ele tá Essa aí. é a voz do Luciano, tá? E ele... É a voz do além, A voz é o visto pro ele céu, é né? do céu, né? Então, Caminho celestial, né? Cervejaria Pullman, direito a Copacabana 745, de segunda a sábado, de terça a sábado, tem mania de abrir a cervejaria. Que é segunda, De É que tu quer muito vir segunda. Das 17h30 às 23h30 e no domingo das 17h30 às 21h30. Alguns domingos, vai ter parrilha esse ano em alguns domingos? Por enquanto ainda não. Tá, Estamos o Lu segurando. vai, Só e vai estar no sob- Insta, né? Só sob encomenda, isso. Qualquer informação, tu pode pedir tua parrilha aqui sob encomenda, tu faz a tua festa, o segundo andar daqui é maravilhoso. Tem o ambiente para festa, é muito legal. Eu A última comemorei festa meu que eu aniversário vim aqui. Foi o aniversário do Chicão aqui. Seguimos falando também da nossa Cachaça Coral Brasil, cachaça feita em Mariana Pimentel, pelo nosso amigo, hoje eu tô O Pablo. nosso amigo Pablo, um uruguaio, gente boa pra caramba. 6 sabores dessa cachaça que tu encontra na Cachaçaria do Mercado Público. E seguimos falando também da Ampola Studios. Do Ampola Studios. Ampola. Daqui. Mas é uma ampola, né, cara? A tirada é essa, né? O Ampola Studio, estúdio desse meu amigo. Tu vê que sempre que a gente faz um caquinho em relação ao apoiador, a marca fixa, né? É Esse verdade, o objetivo, eu erro por querer. Claro. Então, o Ampola Studio dos irmãos Lauro e Felipe Aguerre. Arreg. Porra. Essa é a piada antiga já. Primeiro programa ele Estúdio eu de que bebo. Inside, estúdio de Inside Banda lá no São Geraldo. Aqui está o contato deles. E terminamos falando da Center Ótica, do meu amigo Alexandre Lau, 5 lojas. Depois que o programa for no ar, vai ser 50 anos Filipão, né? A gente dá um abraço pro Filipão, mas tem que ser segredo para ele.
A Centro Erótica está na Andradas, aqui no passeio, aqui do lado. Vem comer uma pizza aqui na cervejaria Pullman, faz teu óculos ali na Centro Erótica. Também no Viva Open Mall, no Pátio 24 Horas e no Mãe de Deus Center na Soledade. Obrigado, Alexandre, obrigado, Edith, Luciano, obrigado também ao Pablo e também aos irmãos A Reg. que nos apoiam. Seguimos agora, já foi metade do programa só de Então acho que tá bom, né? Isso, pessoal. O Vice Produção é um bom filme, né? É um bom filme, é legal. Valeu, legal. tchau. Não, acho que é bacana. Caso Isso é Até multipeça. tem uma música, a tradução literal Steady to Have, né? Não, isso é ótimo. Olha, é um filme que eu recomendo. Procurem ele. Eu não vi, mas eu recomendo. a filha número 3 do Santos viu, e então valeu. Né? Tá, aí eu vou Então, deixar isso com aí. o nosso amigo Lauro, que sempre faz as romas questionando o convidado. Lauro, toca a ficha. Questionável. Primeiro ele tem que se apresentar. Ah, e primeiro de tudo, não, antes de começar, vou pedir pra você vir aqui no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, e a gente agradece muito. Antes de começar o programa já começou com 5 minutos. Né? Eu acho que Tá mais quase acabando já, né? Não vai ser sempre assim. Nós já A partir estamos de aqui, agora, né? o Agora é espaço sério. todo teu. Agora o roteiro deve... Os próximos 3 minutos são teus. Tem mais uns 45, então pode ser 3 minutos. Beleza. Vai Mas lá. agora falando sério, Rodrigo. Fala de ti. Te apresenta para aquela câmera ali. Hoje só temos um câmera ali, que é o José Ricardo ali. Apresenta para o José Ricardo que está ali atrás. José José. Quem é Rodrigo de Oliveira? Pois é, eu sou jornalista, sou crítico de cinema, como já disseram aqui, eu faço parte da grande equipe do Almanac 21, formada por uma pessoa, que sou eu, né? Fazendo todas as críticas firma de uma ali, só? os textos e tal. Não, a Cindy também que está aqui comigo, né? viu, então. Fez já diagramações na revista também. Vou falar várias vezes da Cindy porque esse filme que eu trouxe hoje também, a gente vê muito juntos, então a Cindy vai ser muito citada aqui nesse programa. Bom, e eu sou E não é crítico... Cyndi Lauper, né? Não é Cyndi Lauper, não é. Mas eu sou crítico de cinema já há 20 anos, mais ou menos, e conheci Chico, conheci Criba há um tempão, porque a gente vai em cabine de imprensa muito, né? Então, como são mais Uma como breve conhecer introdução o Lauro, mais do longe de idade, nosso né? amigo Eric chegar com uma pizza aqui. olha aí, só, ó. em que momento lindo. Muito obrigado, Eric. O Eric. Corn bacon, olha só. E... Nos conhecemos o que há quase 20 anos nas cabines. por aí, né? porque eu comecei em cabine em 2005. O primeiro filme que eu vi foi 2007. Walter Salles, Água Negra, que é um filme horroroso do Walter Salles. Começou mal, inclusive, né, cara? Comecei mal. Comecei Walter mal. Salles tem tanta coisa É. boa, acho que eu... Cara, eu comecei com o Godzilla em 98, cara. Eu comecei, depois Depois eu... começado com o Nascimento de uma Nação. Começou com né? a saída da fábrica Lumière foi onde a gente começou. Não, então a gente fez uma Nascimento de uma Nação. E ele ficava na frente ainda, A ele gente ficava- fez uma Nascimento de uma Nação. Quando veio o trailer, você correndo. Cinema na cabine do Nascimento de uma Nação. Bom, eu trabalhei já em vários lugares, já no Papo de Cinema, trabalhei na Rádio Unicinos, e hoje eu tenho então o Almanac 21, que é a revista digital que eu trabalho, e tem Instagram, depois eu vou fazer Claro. passar os canais e tal e tudo. E ano passado eu lancei esse livro aqui, ó, que é o Cinema de Jorge Furtado, que o Lauro e o Criba já, inclusive, né, adquiriram, e hoje eu vou Eu não presentear o adquiri. Chico com esse livro aqui, ó. Obrigado. Ficou ruim pra vocês, né? Vocês compraram o livro, né? E eu queria entender isso, Passando bem, né? Eu sou o desempregado da história. Criba, Ele já comprou 2 livros mesmo, né? Comprei 2. eu sou desempregado, né? Então, tudo bem. Deixa assim. Comprei, inclusive, né? Recentemente o Criba lançou um segundo livro, não sei se já fez até o jabá, né? Cara, do livro. o espaço é teu. Histórias de casamento, o livro que eu participei é comigo, se tu quiser adquirir, mas o espaço é teu. Isso. Bom, lancei então o Cinema Jorge Furtado, estão fazendo agora aqui a fotinho. Que tem que ser no meio do programa, né? Sim, claro, não tem outro momento pra fazer Não, isso. sempre no né? meio do programa. Que eu escrevi sobre vários filmes do Jorge Furtado. E na hora que o Lauro me convidou para fazer o programa, eu pensei, que filme trazer para conversar com vocês, né? Pensei primeiro em trazer um Jorge Furtado, afinal de contas, né? Jorge Furtado escreveu o livro. Vou chamar Saneamento Básico. Saneamento Básico é um livro bom, é um filme bom para conversar. Já fizeram. Maldita Bruna. O homem copiava, então. O homem copiava também, bem-humorado e tal, dá pano pra manga. Já fizeram também. Vocês fizeram. A culpa foi minha, que é do Dedo Leal. Daí eu pensei, meu filme favorito de todos os tempos é De Volta para o Futuro. Não, então eu vou chamar esse. Não, já fizeram também.
Pô, cara, tem um Já milhão de queimamos filmes no cartucho. mundo, cara. Já queimamos cartucho. Daí eu pensei, não, vou fazer Jurassic Park, que é um dos filmes favoritos que eu também tenho. Esse não fizeram. Não. Mas eu pensei, mas Jurassic Park todo mundo conhece, todo mundo já sabe que existe. De Volta para o Futuro ninguém conhece. Não, Então, mas o Futuro é o filme favorito de todos os tempos. Então esse seria É o teu esse. filme de todos os tempos. É, Top Futuro Que legal, pra mim é um dia meu- desse a gente vai Sim, o falar Rodrigo sobre McFly, né? O The McFly, meu Twitter lá é esse, inclusive. E eu pensei, não, eu sou embaixador do filme Visto pro Céu, porque desde que eu vi em 91, eu vi esse filme em 95 mais ou menos, na televisão. E eu sempre comento com as pessoas, veja esse filme, veja, porque ele é um filme desconhecido, embora tenha Meryl Streep. Sim. O Albert Brooks não é um dos diretores mais famosos de todos os tempos, nem ator, mas é um filme que eu acho tão divertido, tão bem escrito e tão... e aquela criação de mundo que ele tem, eu acho tão bem feita, que eu gosto de dizer para as pessoas, assistam. Então, como eu sou embaixador, vamos conversar sobre esse aqui, então. E espero que vocês tenham gostado, não sei se vocês curtiram. Eu gostei. Eu sei que o Lauro já Eu tinha visto. com a minha mãe. Eu vi em 91, numa avenida. Uma avenida. O cinema que nem existe mais. Eu sou velho pra caralho. É. Agora escapou a palavra. Tá falando palavrão que é mais 18 Eu aqui? vi pela primeira vez ontem à noite. Não, eu vi no cinema com a E minha mãe. gostei muito. Gostou? E vi Eu já tinha visto cenas dele. Não, eu vi também, acho que tinha uns 92, 93, para ter visto por aí. Também vi em DVD. Depois nunca mais tinha VHS visto, né? ter visto e alguma reprise da televisão, mas uns 15, 18 anos, talvez, que eu não assistia. Mas sempre fazia, até porque eu sempre fiz uma lista dos filmes da Meryl Streep e eu lembrei do filme, mas que filme era? Até estava escrito para eu rever cada vez precisando. Eu gosto tanto da Meryl Streep que quando eu terminei de rever o filme, cara, eu resolvi rever Holocausto. Poxa, que é um filme todo a ver, né? Com esse processo, a mesma vibe, né? Tipo, Mas assim, eu resolvi. A alegria dela, sim. ou as coisas de Sofia, né? Sério, por que não escolher de Sofia? Que é um né? filme que também muito Ou a Mulher Tenente, talvez, só que né? o Holocausto é um seriado, né? Então eu disse, não, vou ver o seriado que tem mais Meryl Streep do que Os Filhos de Sofia. Né? O Visto pro Céu, a Meryl Streep, ela é uma das protagonistas, mas a participação dela é bem menor do que o do Albert Brooks. Claro. Pra quem nunca viu, é importante dizer, né, que é a história de um publicitário, que é o Daniel, que é o Albert Brooks. Ele é um sujeito que está fazendo aniversário no dia que a gente encontra ele, né? E ele tem um jeito de pensar a vida um pouco diferente. Assim, o aniversário não é um dia para ele para comemorar com os amigos. Ele diz, bom, se eu nasci sozinho, por que eu não vou comemorar o aniversário sozinho? Então ele compra um carro, ele se presenteia um carro novo e está dirigindo e dá de cara num ônibus. Morre. E daí o filme começa a partir daí, né? Daí o filme, ele morreu, então existe várias cadeiras de roda levando várias pessoas que morreram ali. Ele é levado para um motel e ele descobre então que ele vai ter que defender a vida dele. O nome do filme em inglês é Defending Your Life, né? Que é defendendo sua vida. Então ele vai ter um advogado, entre aspas, né? Que é a pessoa que ajuda ele a defender a vida dele. Vai ter uma promotora, Rip Torn, Rip Torn, ótimo. isso. Temos a promotora, né? Ali, Grant. Lee Grant, que faz. Que tá então, viva, né? 99 anos de idade. Tá viva. O Rip Torn já faleceu, né? E a Ali Grant foi perseguida pelo macartismo, né? Isso foi, ela ficou, nos anos 50 ela ficou. E ela ganhou um coadjuvante pelo shampoo do Warren Beatty, né? Isso. Que é um filme de 75, 75, tá fazendo faz aniversário agora. E, bom, ele descobre que tem que defender a vida dele, mas o interessante desse purgatório, digamos assim, é que ele não é um purgatório religioso, então não interessa se a pessoa foi boa ou ruim. Embora, claro, existem essas diferenças, mas o que diferencia um ser humano evoluído para um ser humano que não evoluiu é a ausência de medos. Foi fantástico isso, né? Isso é muito legal, porque tipo, tu consegue entender de qualquer lugar, qualquer religião que tu tenha, tu consegue entender o que é aquilo. É a ausência de medos, é tu conseguir superar as coisas que te atravancam, que te param de alguma forma. E o Daniel, então, ele vai ter que defender a vida dele são 4 dias de julgamento, 9 dias escolhem da vida dele para mostrar, e é muito interessante o jeito que fazem também. Ele está numa sala, com uma poltrona, com os seus advogados e promotores, com os juízes, e um telão. E no telão ele vê a vida dele passar, então, né? Algumas cenas da vida dele. Sacada, cara. E a Meryl Streep é uma mulher que ele conhece, então, nesse pós-vida, e ela é uma mulher muito mais evoluída que ele. Ele é um sujeito medroso, é um sujeito que teve vários erros na vida. Ela não é uma pessoa muito mais evoluída do que ele. Ela tem só 4 dias para fazer, então, né, esse julgamento. E ela, a partir daí, os dois conhecem e vai rolando um romance entre os dois, até que as coisas desenrolam, né, a partir daí. Não vamos contar tudo agora, porque eu acho que tem que você segurar depois para... Um questionamento que eu faço sobre o Albert Brooks, ele é judeu, né? Isso. Mas ele tem uma ligação com o espiritismo, uma coisa assim, tal, porque o filme não é um filme, é longe de ser o nosso lar, tal, uma coisa assim. Só que ele tem essa questão de ter que voltar
o teu karma, como tu não cumpriu o que tu tá fazendo que é na Terra, tu tem que voltar, né? Eu não sei se ele tem que reencarnar, né? Se não reencarnar, tu vai tu um plano superior, que serão os planetas superiores que ele conta ali no filme. O espiritismo, não, se tu realmente chega no digamos que no ápice, né, do que tu pode chegar, tu não reencarna mais, tu vai pro tal do nosso lar mesmo, né? Só que eu nunca tive sempre uma dúvida se ele realmente ele tem uma ligação com o espiritismo. Eu vi uma entrevista que ele deu, é muito legal. Eu comprei uma edição da Criterion, né, que é uma grande empresa lá nos Estados Unidos que faz essas edições bonitas, né? E tem um documentário com ele de 30 minutos, uma entrevista que ele dá. E quando ele pensou nessa história, ele pensou realmente nisso de não ser um filme de religião. Embora ele seja judeu, ele pensou que ele queria fazer um filme que não tivesse religião no meio. Então por isso que ele pensou no medo, inclusive, como uma forma de separar isso. E ele achava interessante o fato também de não ter inferno, né? A história não tem inferno. Não tem umbral no caso do espiritismo, né? Não tem aquela coisa de tipo, se eu errei muito, eu vou pro inferno. Eles dizem que quando a pessoa erra muito, ela é meio que jogada fora. Tipo, descartada. Que o universo, ele é um mecanismo, né? Sim. E cada um de nós forma uma parte desse mecanismo. Então, se o mecanismo não está funcionando, ele é jogado fora. Não explica direito como é que é. Já que você não bebe saúde. Saúde. E, então foi uma coisa que ele realmente pensou, que ele queria fazer uma coisa que não tivesse religião. Mas o primeiro final que ele escreveu era um final muito mais cômico do que ele fez. Porque quando ele começou a escrever, era muito mais uma comédia mesmo do que uma comédia romântica. E o final do filme original, ele voltava para a Terra, ele não conseguia evoluir, e voltava como gado. Ele voltar como esse. Ele voltava porque tipo, no meio do filme dizem que ele investe em gado, né? Eu não vou politizar o troço. Eu vou me segurar. Ele volta com um bezerro, no caso. A cara do crime. E aí? Por isso que deve ter vários que voltaram recentemente. Mas não vou politizar. Né? A gente vai perder esse que Mas voltando pro Visto para o Céu, né? Mas então, tipo, você fiquei na curiosidade. Né? E uma outra coisa que eu não sei se que eu fiz uma ligação que eu acho que naquela época, né? Teve 2 ou 3 filmes mais ou menos nessa onda, né? O Campo dos Sonhos é um filme que brinca um pouquinho com isso aí, né? Que é de 89. O próprio Ghost, que foi um fenômeno, né? Que daí o Ghost seria o mais próximo do espiritismo mesmo, né? Que realmente mostra, assim, E talvez o mais leve, eu acho que o mais o mais agradável é o Visto para o Céu nesse aspecto. Não, né? mas tu lembra que você o Warren Beatty fez um céu pode esperar, né? Mas daí eles mas é na mesma linha, né? Que eu acho um baita do filme. Mas tinha vários filmes dos anos 80, assim, que o cara morria, virava um anjo, tinha que ajudar um irmão pra... Tinha um filme assim, meio que a gente não se lembra do nome e tal. Mas no caso, eu acho que era uma tendência no final dos anos 80, 90, graças também a Shirley MacLaine, que estava no filme, né? No filme. A Shirley MacLaine teve um best-seller, que era As Minhas Vidas, né? Ela foi a primeira, digamos que, atriz do cinema de Hollywood a falar sobre reencarnação, né? E a reencarnação de OVNIs também, né? Qual é a filmagem do YouTube que gosta de Spielberg? Qual é a filmagem do Spielberg? Além da Eternidade também da série. Com o Alan Hepburn. De 89, que é o último filme. Mais um que entra nessa linha. Isso, o último filme da Alan Hepburn. E a piada, de repente, a Shirley MacLaine, em 87, fez o documentário Minhas Vidas, que é um baita documentário, por sinal. Claro, tem gente que acha que ela é completamente louca, né, e tal, mas é questão de tu crer ou não, né? Mas porque ela até virou meio caricata, por isso aí no filme ele dá uma homenagem pra ela, que ela é a curadora do Museu das Vidas Passadas, né? Ele diz que essa é a única piada que ele escreveu especificamente pra ela. Sim. E, tipo, se ela não aceitasse, ele não ia ter aquela coisa, porque, tipo, ela era única. Sim, ela tava em voga na época, né, com isso aí, né? E tem uma piada muito boa, porque no filme ela aparece e alguém grita, oh my god, tipo, porque que vem ela, né? E ele disse que as pessoas não ouviam essa piada, que todo mundo tava rindo da Shirley MacLaine aparecendo não, ali. Mas quando então... eu vi, eu comecei a rir sozinho, porque, cara, foi perfeito botar ele. Não é que ele botava a Shirley MacLaine pra ser curadora das vidas passadas, a mulher que mais falava de encarnação, né? O que é esse museu? As pessoas vão ali, cada uma numa cabininha, como se fosse aquelas que tem na Dinamarca, só que daí tu te vê ali, né? E, cara, é incrível que muita gente fala, todo mundo foi imperatriz e foi faraó e foi rei, né? Isso, Cara, quando o cara é um nativo fugindo do leão. Ele é o jantar. É muito bom. Ele fala o seu jantar. Muito bom. Cara, com aquela cara de dó que ele tem, né, cara? Ficou muito bom isso. A Meryl Streep, como já era evoluída já nas outras vidas, ela era o príncipe Valiant, né? Ah, então, ela era o equivalente, E ela só tinha 3 ou 4, ele tinha umas 20, né? Então, né? Ou seja, ele tá sempre até a evolução, né? E ela já tava quase chegando lá, né? A Meryl Streep no filme, né? Porque ela está no filme, porque ela tá numa comédia dessas. O Robert Brooks não conhecia direito a Meryl Streep, né? Ele conheceu ela numa festa da Carrie Fisher, né? Que era amiga em comum.
a Carrie Fisher escreveu um roteiro que a Meryl Streep fez, inclusive, né? Os Segredos de Hollywood, que tem a Sheila MacLaine. Então já faz aí já toda a ligação. E a Meryl Streep, então, ela perguntou pro Albert Brooks, tem papel pra mim, algum filme teu? Ele tem. E convidou ela pra fazer, então, o filme. E é muito bom, porque a Meryl Streep, ela dá muita força pro papel. Se fosse uma outra atriz, talvez, não teria. Não teria isso, porque tipo, tu já vê a Meryl Streep, ela já tem todo um poder. Ela tá angelical mesmo. Linda, assim, linda, né? linda. Linda, assim, ela tem uma luz própria, né? Sim. Mas, E ela se diverte no filme, ela ri das piadas do Albert Brooks. Isso, muito, né? Muito. Parece que acho que ela se entrega mesmo, né? Você vê que não vem que é nada forçado, né? Ela tá muito bem. E ela fala, inclusive, ele fala, eu acho, pra ela, algo desse tipo, que não precisa rir das piadas também, se tu não acha graça. Não, mas ela disse, não, eu tô rindo porque eu tô achando engraçado mesmo, então ela não tava atuando tanto assim quando ela ria das piadas dele, então eu acho muito boa a relação dos dois. Não, e o Daniel tem umas boas tiradas, né? Umas tiradas muito engraçadas, muito espertas, né? Não, até eu tava comentando com o Rodrigo em off que eu achei um Woody Allen celestial, né? O Serra, né? Sempre humor autodepreciativo, assim, né? Sim. E sempre uma tiradinha boa, assim, né? A galera tem que meio que cair a ficha pra entender a piada dele, né? E acho muito legal essa coisa da construção do mundo, porque ele cria então esse purgatório, e esse purgatório ele tem regras. Eu acho muito legal também quando tu faz um mundo que não é o verdadeiro, que é um mundo fantástico, e tu cria regras e as regras elas funcionam e elas fazem sentido. Então, nesse purgatório, tu pode comer o que tu quiser e tu não engorda. Bah! E quando ele pede aquele omelete também, em 5 segundos tá pronto o omelete. Isso, a comida ela é perfeita, é a melhor comida que tu já vai comer na vida. Tá? Ele adora camarão. O sabor né? é ótimo ali, né? Tudo, né? Então, pra mim, esse é um pedacinho de céu, assim, que podia ser, né? E eu concordo muito com também a forma como as cenas ali do julgamento são colocadas. Então, fico imaginando, tipo, se fosse eu, depois da morte e tal, como é que seria? Tipo, quais pedaços da minha vida seriam colocados ali, sabe? Tem Cara, essa... isso aí me marca. No primeiro segundo que aparece uma cena da vida dele, acho que todo mundo pensou que cena que apareceria. É incrível isso, né? E se tu estaria preparado para ver aquilo ali, né? Eu acho isso aí eu acho muito profundo no filme. De tu olhar os medos, teve uns medos bobos, mas naquela hora era gigantesco aquele medo. O que ele não falou na palestra, tudo, né? A insegurança toda da vida dele. A insegurança da criança até na hora de discutir um salário. Mas por mais que ele era um cara que se acha, ele meio que ele era um pouco arrogante até no estilo de ser, né? Sim. Só que ao mesmo tempo ele era mais pela insegurança deles, no caso. Claro que a gente pode até conversar, até que tem algumas coisas que não se encaixam, né? Por exemplo, o filme ele diz que a criança quando morre, ela vai direto, ela passa direto e não é julgada. Mas quando tu é adulto, tu é julgado por coisas que tu fez quando criança, né? Então tem ali cenas ali que ele é julgado quando é criança, mas ele que não faria muito sentido, né? Ele tem que crescer. É verdade. Ok, mas eu entendo também porque é uma cena muito impactante, porque quem nunca, quando criança, não teve um momento que teve medo, ou que teve, ou foi desafiado no colégio, ou que teve algum momento de hesitação, né? É isso, eu fiquei pensando quando eu revi o filme. Cara, como que era cagalhão, velho? Sabe, eu tinha medo dos... Eu era grande, mas 4 olhos, né? Aí já Tu pegava o teu pé por causa disso. Né? Cara, e aí eu ficava com medo dos caras, tinha cara que era menor do que eu, e eu me arregava. Mas colégio é assim, né? Sempre tem o valentão, né? Cara, mas é aquela coisa, tem os caras que tem os valentões, tem os CDFs, né? Só que o cara que enfrenta o valentão esquece dele. Se ele uma vez tivesse enfrentado, o valentão ele é covarde, ele vai pro vulnerável. Né? Mas a gente sabe disso agora, não sabe. Isso, eu não sabia lá atrás. E tem aquela coisa, talvez explicaria o fato de eles julgarem ele criança, porque é uma coisa que sempre ficou com ele também, Sim, né? conjunto É da uma obra, coisa talvez começou ali, né? É uma coisa que sempre a ele criança lembra. não seria julgada, Estava mas enraizado o adulto ali, seria né? julgado pelo todo dele. Estava enraizado ali, verdade. Até a questão dele assumir a culpa pelo amigo. Aquela coisa dele assumir a culpa do amigo, e aquela coisa, ele sabe que ele não fez nada, ele foi corajoso ali. Só que os caras levaram como medo. Tu regou pro teu pai, tu regou na escola, né? O que tem uma cena ótima do que ele diz, eu quase nunca menti pro meu pai. Daí a promotora, nunca menti pro seu pai? Quer que eu te mostre 50 mil cenas de outras vezes que você mentiu pro meu pai? Então, muito boa, Eles, outra coisa legal do filme,
No pós-vida, ele até fala, né? Tipo, eu saí de uma sociedade que invejava o pênis para uma sociedade que inveja o cérebro. Porque lá eles usam muito o cérebro. A gente aqui no mundo, no filme, né? A gente usa 3% do cérebro. Aquela pegada do 3 a Raul 5. Seixas, né? 3% do cérebro, né? E lá o pessoal usa 50% do cérebro, eles sabem muita coisa. Então tem isso também que todo mundo sabe tudo da vida do outro porque usa muito cérebro. Então tem. Inclusive tem a piada do. Desculpa, eu queria te cortar a piada do stand-up ali e tal, né? Que o cara começa, vocês são burros e tal. E, tipo, eu ouvi dizer que parece que o pai dele morreu no show, né? O pai dele morreu. Essa é a história dele, que ele fala, meu pai morreu assim, fala pro cara, e já é uma história dele pessoal. O Robert Brooks, ele era filho de um comediante, e o comediante ele morreu num palco. Ele morreu contando piadas. Então tem isso. Embora ele tenha escrito o roteiro e na entrevista que ele deu, ele disse que tipo, não era exatamente né, o pai dele, mas né, talvez de uma forma. Mas o que eu tenho que falar? Tia, a cena que os pais estão brigando e a criança está no berço, aquilo, no chiqueirinho, aquilo me incomoda muito. Eu entendo a necessidade da cena, mas a criança não interpreta naquele momento. Sim. Alguém fez uma criança chorar para fazer a cena. Isso me mas isso incomoda. aí o ladrão de bicicleta já fez bastante. Cara, me incomoda. Não, tá injusto. Eu acho que serve o propósito e é importante a cena, mas ali eu pensei, essa criança não está interpretando aquilo ali, ela está sentindo. E é a melhor interpretação do filme, se tu pensar bem, porque é legítima, né? E necessária para o filme. Necessária para o filme, porque é sabido que essa formação, esse teu convívio te forma teu caráter, teu comportamento o resto da vida. Né? Então, a criança vendo os pais brigando ali é uma coisa chocante para ela. Nem toda aquela parte Mas isso sempre é difícil no cinema, né? Não estraga o filme. Não, claro, não, mas eu acho justo. Filme, né? Não, acho justo. Isso a cena que incomodou também, a cena do furo da criança, né? Da criança, se a criança não é julgada, não tinha que ter pego isso aí, né? Mas tem todo o contexto do filme tá ali, né? E tal, né? E eles comentam que os adolescentes vão para outro lugar também, que eles são muito barulhentos, Isso, eles queimavam as roupas e tal. Quero fazer um spin-off, talvez, né? Fazer um filme para ver como os adolescentes se comportam. E eles foram muito perspicazes na hora das cadeiras de roda e na hora dos ônibus. 90% são idosos. Segue a ordem natural das coisas. São poucos jovens adultos ali, né? Porque ele era para ter o quê? 38 naquilo ali, 39, né? As pessoas pareciam ter 200 anos já. 35 anos, imagina. É 36, parece ali. Não, eu acho que é aniversário de 39 dele. 39, dá um ano. O dia do aniversário. De vida o. Mas eu acho interessante que respeitou isso, porque no mundo, a ordem natural, as pessoas morrerem. E tu vê que não tem crianças, né? Sim. Que as crianças não vão pra lá. Isso. As crianças vão. Outra coisa que eu adoro do filme, e até esqueci de pegar o nome do cara, talvez tu tenha escrito aí, mas o nome Não sei, cara, eu tô tentando usar a memória quem seria. É a trilha sonora do filme. Não peguei. Eu acho fantástica. É Michael alguma coisa, eu acho. Agora não vou lembrar o nome do mas, tipo, é uma trilha sonora fantástica, que fecha muito bem com o filme. Ele tem uma coisa meio... O filme, ele tem, claro, esses tons fantásticos, porque é um filme que fala de um outro lugar, né? É uma fantasia, né? É uma fantasia, mas a trilha sonora conversa muito, uma trilha sonora grandiosa. E a cena final dos trens, né, passando, aquela trilha só aumenta. A trilha, tipo, ela nos joga pra aquela história. Então, acho belíssimo, assim, aquela trilha sonora. Mas mesmo assim, a gente fala, como é um filme que ele não quer usar aquela questão da energia, mas ele usa também esse, digamos que, chavão de botar as pessoas no céu de branco, né? Sim, com uma túnica ali e tal. Tipo, tem um nome pra aquela roupa, né? Tuba, que eles a chamam. tuba, né? E tal. É aquela coisa bem nosso lar também, né? Aquela coisa bem tipo... Essa pergunta eu ia fazer. O Nosso Lar bebe um pouco nesse filme, bebe bastante pra chegar Mas, nesse cara, eu filme. te confesso que eu vi Nosso Lar há muito tempo atrás, não lembro quase nada do filme. Não, o cara, 2 eu nem vi, né? Mas o... Não pesa, não. Eu já vi algumas vezes Nosso Lar. Não, eu acho que ele não se inspirou bastante ali nessa... Cara, eu acho que não, porque na verdade o Nosso Lar é inspirado no livro do Chico Xavier, que conta exatamente como é o Nosso Lar, né? Até eu sei porque vivi em espírita e eu já li o livro do Nosso Lar, do Espírito Emmanuel, que escreveu, quem acredita ou não, né? Sim. Mas a questão, eu acho que assim, ele usou esses artifícios até daquela mesma época também, mas no Brasil a Viagem, né? A novela Viagem era exatamente igual, né? Quando o Antônio Fagundes e a Cristiano Torloni vão pro céu, pro paraíso, eles aquelas roupas brancas exatamente iguais do Visto para o Céu. Era uma ideia de céu, aquelas roupas assim meio romanas assim e tal, né, com brancas, né, angelicais assim dá pra ser, né? Só pra aqui, ó, a trilha sonora do Leonard Bernstein,
Não, isso aí é outra música. É, o Something's Barbra Streisand, Coming, né? Não, tem que ver ali nos informações do MDB ali. Então segue programa. Vamos aí, mas sigamos. E é um filme que, infelizmente, não ficou muito conhecido, né? Eu assisti, por exemplo, na Globo de madrugada, assim, foi no Intercine que eu assisti e gravei até pra... E te pegou de primeira, assim? Me pegou de primeira. É um filme... Até porque eu acho que eu sempre curto histórias, assim, também que envolvam, embora não seja espírita, não tenha uma religião, assim... Espírita, não, mas eu gosto de histórias que se passam no pós-vida. Eu acho interessante esse temática, assim. Esse tema, né? Adoro Ghost, né? Ghost é um Sim, filme que eu acho muito divertido. Eu Aquele acho uma filme que porcaria. Aquele filme que o Robin Williams vai pra... Aquele ali é pesado, né? Esse eu não vi até. Esse é pesado. É com Cuba Ele se Gooding mata, Jr. né? também, né? Ele se mata pra ir atrás da mulher dele. Cara, as cores daquele filme é uma das coisas mais bacanas que eu já vi na história do cinema. A história é interessante, é bem nesse sentido dele ir atrás, vai no inferno, vai. Eu acho que tem uma história de Dante ali nos E essa questão que falou do que não tem inferno no Visto para o Céu, também não tem no espiritismo um umbral, que seria onde as almas, assim, que o Alexandre da viagem foi umbral, né? É porque era suicidas, o Vale dos Suicidas que tem, né? No filme não conta, assim, para onde vão os suicidas, né? Os suicidas também teriam esse direito a esse julgamento, né? Mas, claro, não é um filme espírita, né? Que eu tô tentando fazer uma ligação, né? Aquele que o Albert Brooks não é espírita, né? Ele fez uma alegoria com a vida após a morte, né? Então, Sim. Na maneira dele, que não deixou uma maneira, é uma abundância, tu come bem, tu fica em bons hotéis ou não, né? Ela ficou melhor. Dependendo né? de como tu for na tua vida, tu vai no E hotel bom. e tem outra cena hotel que é ruim. fantástica da Meryl Streep e o julgamento dela. Daí a piada típica do suco do Albert Brooks, né? Que ele tá chegando, daí eles estão os caras estão chorando, porque ela salva as crianças, depois ela pega o gatinho, né? E tal. Daí, isso foi legal. Daí, vocês estão julgando? Não, a gente só pediu pra ver de novo e tal, né? Ele viu, eu tô lascado, né, cara? Tô lascado. Ela já tá. Eu nunca vou poder ficar com essa mulher na minha vida. Isso daí é como se tu estivesse na fila para decidir se tu vai pro céu ou pro inferno, né? Daí na tua frente tá a Madre Teresa e São Pedro diz pra ela, podia ter te esforçado mais, Teresa. Tu te vira e vai pro lado, tu tá fudido. Aquela cena é muito boa, né? É muito boa, né? Eles quase chorando junto, assim, os jogadores, né? E ela bem feliz olhando, né? Mas tá incrível, né? Tá muito bem, né? Porque, ela faz um monte de papéis dramáticos, então ela tá solta, livre, leve solta naquele filme. Pois é, eu conheci Meryl Streep talvez ali. O primeiro filme que eu vi dela foi A Morte de Cai Bem. É baita filme da Que época. foi nos anos 90. É, filme da época. Goldie Hawn, O Bruce Willis e Goldie Hawn. E eu lembro que eu aluguei, foi um dos primeiros filmes que eu aluguei na vida de cassete e tal. Então eu conheci ela já na comédia, né? Isso. Porque É A Morte Cai Bem é o filme do Robert Zemeckis e tal, o diretor do Isso, Jogo o Futuro, Jogo inclusive. Zemeckis, isso. E tem uma pegada também, né, que tem o lance da morte também, afinal de contas as mulheres morrem ali, não era pra morrer, né, mas elas tomam uma poção pra rejuvenescerem, elas acabam morrendo por um... Sim, ela toma, a Meryl Streep toma a poção e daí aquela bruxa, mas tem porém agora! Agora! Eu não esqueço, esse filme é muito bom. E é muito legal, e elas acabam morrendo e tal, e elas continuam vivas porque aquela poção dá vida pra elas, né, dá um... Eu acho que esse filme de outro 90 debate também tem muito um bom. por aí 92, também. 92. E agora tô me lembrando, esse filme também liga um pouco com o Fantasma Se Divertem também, né? Como né, essa temática era viva mesmo, né? Digamos que essas interpretações diferentes, tanto do humor quanto do drama pra vida após a morte, né? E agora lembrando... No cinema de Hollywood, na época, no caso, né? Outra Meryl Streep que eu vi nessa época também era Ela e o Diabo, que ela Também, era vilã isso, da Roseanne. Ótimo, né? Também. Então, tipo... Quem era o ator? É o Bagley Jr., talvez? Eu O também. Ed Bagley Jr.? Eu não lembro, cara, mas é muito bom aquele filme. Ela já também. foi até instrutora de Águas Furiosas, com Ah, Kevin pois Bacon. é, Rio, Ela já foi Rio Selvagem? Ela já foi adventista também naquele filme que deu que eu não sei que é um filme bem desconhecido dela que ela acusada de um lobo na Austrália sim, rouba que o rouba o filho filho dela, e ela né? acusada porque O Dingo, né? e ela Dingo ate my baby. mexe com o adventismo assim, tal, porque sábado ela ela é podia, acusada de sei assassinato lá da e tal, filha do filho. e tal, Dingo, isso aí, o Dingo. Isso. Eu acho. Cara, mas e uma pergunta assim. Cara, quanta gente vai pra lá, pra esse lugar, pra
comer, se cortar. E tem o CLT que tem que servir essas pessoas, cara. Que sacanagem é Pois essa? é, que tipo de... Porra, velho, tu vai pro céu pra ser CLT, velho? É que essas cozinheiras, né, cara? Pois é, né, cara? Pois é, tem dois estilos. Tem Cadê os, o motorista? tem os residentes, né, que são ali, né, as pessoas que servem também as pessoas, e tem os advogados, os juízes sim. e tal. E, e pro filme não importa quem são essas pessoas. Eu pensei, pô, a tua eternidade é ficar ali das 24 horas, 7 por 7. Ali deve ser 7 por 7. O Rip Torn, né, o Rip Torn, que é o advogado dele, ele disse que ele foi pra Terra umas 4 vezes e voltou, evoluiu, e quem evolui não quer voltar pra Terra, né? Essa é a história do E ele filme. preferiu ser advogado, e tá ótimo aqui. Mas pensar as como piadas tá a dele. Terra hoje em dia, né, cara? Ele tá muito bem. A piada do filme também é essa, né? Tipo, não tem inferno, mas Los Angeles parece que tá chegando perto, né? Essa é a verdade, piada, então... E aqui, né? Vamos Tem combinar que meteoro também, rápido. E era aquela Los Angeles bem naquela época aquele caso do Rodney King? King, né? É. O álbum já ia estourar aquela... Convulsão racial total. Então o filme até, ele até brinca com essas coisas também, mas de uma forma muito leve, né? Um filme muito... Grande! Não, com certeza. Mas falou então... Primeiro pelo Lauro e pelo Rodrigo. Quando tu viu um filme, a primeira vez, então logo ele já te pegou e tu já começou a querer rever, né? E na época, tu deve ter visto na televisão, tu falou? Isso, na televisão. Tô esquecendo, até, acho que o VHS deve ter saído o VHS. Acho que tem o VHS, depois eu comprei o DVD e agora eu comprei o Blu-ray pra ter... Só que tinha o Laserdisc também? Eu tenho o Laserdisc também, Laserdisc, né? É que Laserdisc é uma coleção muito particular, assim. Tem que explicar pra algumas pessoas. Laserdisc foi um tipo de formato de home video que foi lançado junto com o VHS, mais ou menos, e era um formato premium, assim, era aquele para quem audiófilo, para quem gostava realmente de som bom. O VHS e o Laserdisc eles tinham até uma resolução até parecida, assim, não era tão diferente. Mas o som do Laserdisc era muito bom, por isso que tinha muito show lançado no Laserdisc. É isso, o Laserdisc era mais, É. na época, nos começos dos anos 90, o pessoal gostava de música erudita. E era também do E também do o LP, né? Live Aid foi lançado no Laserdisc. E aqui no Brasil, como o Laserdisc ele nunca estourou, o Laserdisc nunca foi fabricado no Brasil. Então, para que os filmes penetrassem aqui no Brasil, não tinha legenda. O Laserdisc ele não tinha legenda porque é só filme feito nos Estados Unidos. Então, por isso também não bombou aqui no Brasil o Laserdisc pra Não, filmes. e também assim, pensa, o Rodrigo também nós estamos, começo dos anos 90, o computer era caro pra caramba. Cara, muito caro. Era muito caro, Era muito caro. Era quase proibitivo pra população comprar o... E também não entrou no jogo da locação, né? Tinha alguns É? jogadores que tinham, mas Sim, só que mas eram era- raríssimas, né? Porque o VHS era o xodó, o VHS, né? Eu me lembro bastante, por exemplo, o Paulo Francis fazia, o Paulo Francis, que era colunista da Folha de São Paulo na época, ele fazia muita propaganda do Laserdisc. Ele comprava em Nova York, ele falava das óperas, ele falava dos filmes que ele assistia Laserdisc. O áudio era muito bom, né? Mas não vingou no Brasil porque são proibitivos. E nós estamos na época, começo dos anos 90, era a época do Collor, né? E essa coleção, eu sou colecionador, né? Então eu coleciono filme, coleciono discos. E Laserdisc é bacana. Eu ri do cara aí, Pois é, o Chico também é colecionador, né? O Lauro também é. O Criba, eu acho que nem Coleção tanto, de né? dinheiro, né? Coleção de dinheiro. Deve ser. Mas o Laserdisc eu acho bacana porque tipo, é o tamanho de um vinil, né? De um disco de vinil, então tipo, tem uma capa bonita e tal. Então eu coleciono só aqueles filmes que eu gosto muito. Então eu tenho algumas. E geralmente pago barato, né? Não pago muito dinheiro por uma coisa que. E eu tenho um aparelho de Laserdisc, ele tá estragado agora, mas dá pra ver os filmes depois quando dá uma consertada nele. Mas... Realmente deve ter no banheiro algumas coisas na casa mesmo. Não, então, só não tem uma parede Laserdisc ainda, né? Só não tem porque não cabe no lugar, né? Mas Vai apanhar, olha a Cindy Lena ali, ó, gastando dinheiro essas bobagens aí que vai ver. Não, mas ela apoia. Eu acho que Eu tô brincando. Eu acho que na Twin Video ainda tem os Laserdisc. Tem. Eu já comprei. E agora alguns sim, ali. Já comprei alguns. Eles devem ter ali, né? Mas essa coisa de comprar, assim, de ter essa coleção é mais realmente pra ter aquelas coisas mais legais. Tipo, eu tenho o Rei Leão, por exemplo, um filme que é um filme de infância pra mim. Eu tenho alguns filmes, sei lá, o Aladdin também, que é um filme de infância. Uns Duros de Matar, aquelas coisas assim, tipo, que são especiais. Também. Mas é porque, tipo, o Laserdisc é tudo filme de infância, porque o Laserdisc ele foi fabricado até 99, eu acho, 2000. Não eles foram insistindo, né? Mas é que não deu, né? O Blu-ray também era uma coisa que quase bateu na trave, mas depois voltou e agora sobrou alguns títulos, só que rendeu ainda mais que Mas Laserdisc, a própria Sony lançou junto com o VHS, o Betamax era muito menor, a qualidade era muito menor. Sim, só que não
popularizou, né? É. Não popularizou e daí... Popularizou, e todas as outras marcas foram pro VHS, depois Super VHS, para trabalhar semi-profissional. Quando saiu o Blu-ray também teve a guerra do Blu-ray e do HD DVD, né? Que era de marcas diferentes. A Sony fez o Blu-ray e eu não lembro qual fez o HD DVD e acabou o Blu-ray, todo mundo indo pro Blu-ray, então acabou não O tendo... Video News era que falava muito sobre as batalhas de tecnologias, que a 7 era uma revista que falava mais sobre cinema em geral, da arte, né? E a Video News tinha uns bons capítulos, lembra da Soul 3? boas sessões para... Soul 3 é anterior ainda, né? Também não cheguei a pegar. O Soul 3 Mas é a anterior Video News é legal. a lançamento de videocassete de 13.1, que 13.1, quem não sabe, era o aparelho que tinha toca-disco, toca-fita e CD. O que é toca-fita, Chico? O pessoal não sabe nem o que é toca-fita, né? Fita cassete. Mais moderno ainda, 2 toca-fitas. Oh, Depois fazer cópia. Não, editar também. Isso, é. Pra reunião dançante, cara. Isso. Daí tu tá. Tava as letras, Tu né? tá ali numa hora, massa, daqui a pouco. Universal. Cidade. Tá dando um Love Hurts ali, Atlântida. né? Dia com o teu, Isso, é. com o teu esquema. Mas é legal falar de revista porque, pra mim, hoje eu tenho a Manac 21 como revista digital, Sim. mas pra mim foi super importante quando eu cresci, era ler revistas. Eu tinha muito carinho pela Herói, que era a revista dos anos 90 ali, que era mais pra nerds e tal, tipo falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, outras coisas assim. Arquivo X, tinha muita matéria sobre isso. E depois a 7, né? Quando em 98 eu comecei a ler a 7. Pô, a 7 é de 86. Isso. Por aí, né? Eu tinha toda a 7. E aí um dia eu tava minha casa entupida de revista, né? De livros, coisas. E eu chamo o Joãozinho e o. Lá do pessoal do Fantaspoa. O Hiroshi, né? Não era, como é que é o Nicolas. O Tocho, o Nicolas Tocho. Sandro E o- Hiroshi jogava. É, o Sandro Hiroshi. É o Gato, Tocho gato. e o Joãozinho. Gurizada, vocês querem uma coleção inteira da 7? Queremos. Então vocês vêm buscar. Porque não tem lugar aqui em casa. Pai, nós vamos buscar. Se eu não tivesse colocado fora, quando eu tive que colocar fora, eu estava até hoje esperando os caras buscarem a 7. Eu aceitaria, de bom grado, porque eu tenho uma coleção até grande de 7, mas não tenho completa ainda, então Eu toquei tudo fora. tô ainda precisando de algumas. Mas procura... Eu vou em sebo, geralmente dou uma procurada, tem os números que eu não tenho, eu vou procurando. Mas a 7 e a Herói foram revistas que foram formadoras pra mim, assim, tanto que hoje eu tenho uma revista, o formato de revista me interessa muito. E eu tenho revista por conta disso, por conta do meu passado de ler revistas e de ter essa coisa do tátil de poder ótimo, né? começar e ler e terminar uma revista. Pra mim, tipo, a gente que é crítico de cinema, a gente sabe que é uma batalha em glória, né? Porque toda semana tem estreia e toda semana tu tá atrás da máquina, tu sempre tá escrevendo sobre as estreias. E daí na outra semana tem mais estreia e tu nunca termina. E a revista, pra mim, ela tem um senso de término. Eu faço uma revista durante um mês sobre um assunto específico e quando ela termina. Tem tipo, ok, eu fiz uma revista sobre o Batman, vai ter mais filme do Batman depois, mas essa revista ela fechou, ela terminou, eu começo uma outra depois. Então, pra mim, esse sentimento Não é aquela coisa infinita, né? Praticamente, que é de a informação o tempo inteiro, né? E eu gosto um muito, blog, né? um site e tal, né? E eu gosto de formatos, sabe, de poder começar uma revista e terminar uma revista também em ler, né? Sim. Sabe, não só escrever, mas também ter esse tipo de sentimento de começar e terminar uma revista. E eu gostava da Video News porque o Rubens Vidal Filho tinha uma coluna também. Ah, Eu legal. era muito Que fã daí é a dele. parte mais da crítica daí de Daí a cinema, crítica né? da Video News era o Rubens Vidal Filho. Ele também fazia uns almanacs, assim, dos melhores filmes lançados em VHS, né? Naquele mês, assim, sabe? Era muito legal, tinha até hoje, assim, porque os filmes América Video, né? Ele de tudo, desde filme bom até abacaxi ele fazia a crítica, né? Eu tenho todas essas revistas, tudo em casa. Era muito legal, assim. Eu tenho todas essas revistas dos anos 90, anos 80, menos a 7, que a 7 não tinha mais de colocar. Sim. Mas essas revistas duraram um pouco, né? Então eu consegui guardar elas tudo lá em casa guardadinha, um saquinho plástico. E o visto foi carimbado, vamos voltar, né? Eu tenho Pois um é, voltando. mas voltando para o céu, nós estamos querendo voltar para a Terra, nós Mas somos você do quer céu falar, ainda, né? tu aí pega três malucos que gostam de colecionar Nós coisa, somos né, do cara? céu, né? É que a gente fez o programa Eu Visto para o Céu / coleções particulares. Né? Isso! Mas eu só voltando pro Albert Brooks, né? O Albert Brooks é um cara que ele não é tão conhecido no Brasil, né? Ele tem até nós estava comentando, ele tem um filme muito legal que é o Relax, é o Lost in America, né? Eu gosto muito do De 85, jornal. né? Qual? O jornal eu acho do cara. Não, é o jornal 94. também, isso. Mas também tem ele participou também dos bastidores da notícia, que é um baita no filme Isso, também. é. Mas aí quem fez mas foi tá- o Jamie Lee Brooks, que não é parente dele. Pô, ele tava em Taxi Driver, né? Ele é um ator de Taxi ele tá em Driver. Taxi Driver, Ele verdade. é um ator.
ele é conhecido como tipo comediante dos comediantes. Eu acho que comediantes gostam muito dele. Ele é o noivo que morre com a Goldie Hawn no Recruta Benjamin também, sabe? Recruta Benjamin. Ele casou e ele morre sucesso no noite SBT. Ele casou com ela, um casamento judaico e tal, ele morre no dia da noite núpcias, né? O Albert E ele fez também aquele Curb Your Enthusiasm do Larry Davis, né? Ele faz umas participações ali na série da HBO. O Laço de Ternura também ele fez, acho que ele é muito amigo de James L. Brooks, sem ser parente, né? Então, né? Não, ele é um ator, ele é um comediante, acho que bem interessante, assim, e como diretor ele me interessa quando ele trabalha talvez mais coisa, tipo, do humor realmente nova-iorquino, aquela coisa assim, que tem essa pegada, assim, meio... E o Woody Allen também, né? Eu acho, né? tem essa pegada que eu acho legal, assim. Autodepreciativo, acho, Isso. né? Aí tu pega, só pra você lembrar, tu falou do Woody Allen, tu pega a Meryl Streep do Woody Allen em Manhattan, né? Aquela esposa do Woody Allen, né? Sim. É que foi um dos primeiros filmes bobeados, aquela... Foi 78, né? Manhattan? Manhattan 79. 79, O então... Kramer vs. Kramer fez também. O primeiro dela foi o Atirador, acredito. É, que é um dos primeiros dela. Junto com o Holocausto. Ela, 78, ela começa com o Predador e o Holocausto. Mas voltando assim pro teu amor pelo filme, no caso aí, tipo, tu viu, daí tu foi começando a gostar, daí começou a... curtia. VHS, já viu umas, sei lá, assim, quantas vezes já deve ter assistido esse filme na tua Tipo, vida? assim, de hoje tinha uma coisa assim de todo ano, em algum momento daquele ano, a gente vê o filme de novo, sabe? E assim, de todo o final do filme ela chora. Toda vez que a gente chega no final, ela chora naquele final. Cinti, vem cá, aparece aqui, Cinti. Vem cá, Cinti, vem cá, mostra aqui, mostra tua carinha linda aqui pra que a imagem aqui. Aqui tu vai aparecer. Bem pertinho. Aqui, mas tem que chamar pretinho aqui. Isso. Aí, ó, e a Cinti, pessoal. Todo ano a gente assiste e agora esse ano a gente viu de novo, né? Até pra fazer aqui. Sim. E essa vez até ela chorou menos do que ela tem chorado no final. Já tá, Mas eu tô secando já. Mas é que agora a gente pode, eu acho que nesse momento do vídeo a gente pode começar a falar mais do final do filme, né? Porque quem já... O filme é contigo, tu que manda. E no filme, então, tem o lance de ele ter que superar os medos dele, e as pessoas vão vendo, né, que ele não superou. E tem uma cena do filme que se passa naquele purgatório, naquele pós-vida, que a personagem da Meryl Streep convida ele para passar a noite com ela. E ele diz, eu gostaria muito, mas não vou porque pode ser talvez o melhor sexo da minha vida, eu vou ficar pensando nisso a vida toda. Acho que não vou ir no mesmo lugar que tu vai, então por isso acho que não seria interessante. Ele nega, né? E ele nega então aquela última noite, o que pra mim é uma coisa realmente maluca, né? Porque imagina, tu tem a chance de ficar com a mulher que tu ama, a última noite, né, que vocês vão passar juntos, ele não passa, enfim. Não vai. Ele vai na teoria de melhor nunca ter do que ter e perder, que é um absurdo, né? É absurdo. Mas é a vida dele, ele tem medo, né? Tem medo. É a lógica inversa da vida, né? Isso. Então chegam, né, no julgamento dele e mostram essa cena. Ele não sabia que ele estava sendo julgado ainda por coisas que aconteciam. Essa é uma coisa que surpreendeu também, né? Eu achei que já estava livre, né? O que tu fazia ali no céu não tinha câmeras, né? Então, né? Câmeras, né? Quem filmou? Câmeras celestiais, né? Tem algumas cenas muito legais também que eles falam uma coisa tipo... ainda bem que existe Deus, né? Uma coisa assim, sabe? Que é uma piada, que eles não dizem que existe Deus, mas tem uma coisa que eles falam, tipo, there is a God. Então, eles têm umas piadas que... Não, tudo, até o nome dos locais, o ônibus, a construção da direção de arte do filme é muito legal, né, cara? Muito bacana. E então, acontece esse julgamento, eles mostram essa cena, e ele mesmo disse que ele tinha medo. Que ele tinha medo de sentir uma coisa que talvez não estivesse preparado, ou que não pudesse mais viver aquela vida do jeito que ele pensava. Então, ele é jogado para escanteio, não vai evoluir, ele vai voltar para a Terra. E nesse momento, então, todo mundo está nos trens e tal, ele vai voltar para a Terra e ela vai evoluir. E nesse momento dá um estalo nele, ele não quer se perder aquela mulher, ele sai do trem e corre atrás dela. E essa cena é muito bonita. E essa cena que assim geralmente chora porque é uma cena que ele se doa, né? Realmente ele quer ficar com aquela mulher, ele se arrisca, ele perde o medo que ele tinha. Mas você só volta. Lembra que ele tinha no hotel e de repente ele chama mensagem pra ela. Júlia do quê? Qual o sobrenome dele? Não sabe o nome dele? Porque ele vai ligar e tal. Isso. Né? Bom, diga então pras duas, talvez. Eu amo as duas. Por toda a minha vida. É muito bom. É só isso? É só isso. Isso dá um problemão na vida real, né? Na verdade dá um problemão isso.
Beto, deixa Mas deixa eu de digo, pensar. só que eu assim, revendo, assim, eu achei que... Claro, eu adorei o filme ali, eu já particularmente, assim, achei que foi por um lado da comédia romântica típica do Meg Ryan e Tom Cruise, Sim, naquele sim, filme. total. Eu acho que ele se perde, na minha opinião, assim, obviamente, Robert, Fica à vontade. eu não faria aquele tipo de final, sabe? Eu faria uma coisa assim... Tá, estamos votados, desculpa. Estamos votados. Foi cancelado, né? Tá, eu saio. Imagina, o Lauro discordou do convidado. Gente, que Não, Eu tô dizendo do Tô filme. olho. Lauro, uma coisa que eu sempre digo, Lauro, tu tem todo o direito de estar errado, Lauro. Tu tem todo o direito. Eu tô discordando, tô dando Albert Brooks, né? Então, Ou aquela- eu acho que virou uma coisa muito piegas, assim, sabe? É bonito, mas é aquela coisa que o Meg Ryan E foi uma coisa que Meg acho Ryan, que- a Meg Ryan e o Tom Hanks faziam direto naquela época, né? Sintonia de amor e Isso, tal, é. né? Mas foi uma coisa que realmente ele muda, né? Se for pensar. Quando a Meryl Streep ela entra no filme, E até a surpreendente, porque o Albert Brooks não é desse tipo de humor. assim, Exato. né? Quando a Meryl Streep ela entra no filme, muda o filme, porque o filme ele era sobre um sujeito. Desculpa, acabou o tempo de novo. Eu tô com o sino aqui, só por isso que eu tô dizendo. Os foram gongados. Saiu Omelete Celestial, saiu. A Meryl Streep, quando ela entra, ela muda o filme, porque o filme ele vira uma comédia romântica mesmo, né? Quando ela entra no filme. Tanto que o final original era ele voltar pra Terra, né? Como um animal, Como né? bolsonarista. Então, O gado, né? então tem isso, sabe? Então o filme gado. ele muda por conta disso. E Ó, chegou nosso, não é omelete, mas é uma pizza. olha só. Olha aí, ó, calabresa. Tá bonito, tá bonito. Oh, Obrigado. E é por isso, então, que eu concordo contigo que o filme ele realmente Sim, ele é. vai pra comédia romântica muito mais fortemente do que o filme Mel Brooks normalmente iria, né? O Albert até me surpreendeu pelo tipo de humor dele, não seria a saída que eu imaginei que ele ia... Não me lembrava até de jeito desse final do ônibus, né? Me lembrava que eles ficavam juntos, mas não me lembrava como, né? Mas é bonito, né? É aquela coisa, né? E é muito legal, porque daí ele vai, corre pro trem e ele tenta abrir a porta pra encontrar com ela, ele não consegue, e daí a gente vê a cena, ela vai indo pra trás, e a gente vê que o advogado dele e a promotora e os juízes estão vendo aquela cena no telão. E eles daí conversam entre eles e não, vamos deixar ele evoluir, e vai, ele evolui e entra no carro, daquele beijo meio... aquele sim, beijinho não é um beijão de Os cinema. né? velhinhos tudo fala, né? E o trem vai e acaba o filme. E pra Quem onde não eles assistiu, foram, então? né? Pra onde que eles foram, será, né? Evoluíram, foram pro mundo melhor. porque ela ia para Pro planeta, né? Ela ia para um mundo melhor, né? Ela ia e aí a terceira via, e aí ele deixa ele ir. Deixa ele ir. Abre a porta do ônibus para ele entrar. E ele vai. Mas Ele tem que ser uma coisa muito melhor que aquele céu, porque aquele céu é bom, né? Aquele Aquele céu é muito melhor que O que aquilo. né? emociona a Cindy, mas já vou fazer a leitura da é que ali a coragem dele derruba tudo que ele tem É, de medo isso, na vida inteira. é que isso. Ele consegue mostrar para eles Ele que enfrenta, né? Ele mudou. Esse processo todo mudou ele. E a força do amor ali ainda, The Power of Love. The Power of Love? o quê? Tô ouvindo até uma música aqui chegando. né? Cara, não, essa coisa é muito bonita. Agora que eu tava pensando um pouco mais, porque o legal é que tu pode ver o filme 30 vezes. Hoje, conversando com a gente, tu já tem um pouquinho mais de coisa diferente. claro. Não, isso é legal. E tu vê toda a vida dele, tu vê todas aquelas cenas que mostram. Sim. Dá pra ver que não fosse aquela mulher, ele não teria aquela atitude na Terra, por exemplo. Ele não faria isso. Ele não sairia. Ela transformou ele. Sim. Ela transformou ele. Foi aqueles momentos que eles estiveram juntos naquele curto espaço de tempo, né? E é que, cara, tipo, o filme também, e por isso a Meryl Streep é importante no filme, porque a Meryl Streep ela tem que vender também que ela tá apaixonada por ele. É. Porque é um tempo muito curto. Eles se encontram e já estão tipo, conversando e rindo, e ela já se... E ela diz eu te amo pra ele algumas vezes, ele não diz, porque ele também tem medo, né? Então, é só numa última cena que ele tá junto, ele não diz, inclusive, né? Ele liga depois para dizer que ele a ama, né? Então, tipo, até isso ele tem medo também, né? De dizer os sentimentos que ele tem. Então, isso é... E a Meryl Streep, ela vende isso. Ela vende que ela o ama, que tem esse sentimento. E ele ganha um monte de torta também, né? Então, Uma cena muito boa também, né? E aquela sai, daí ele quer ir embora e o cara vai se botando um monte de torta. E você não vai embora. E ele só que ele faz sai. torta. Só que ele não leva as tortas embora, Não, né? porque não tem como levar. Ele deixou lá. Não, e isso é uma coisa interessante, que até ele comenta na entrevista. Tem uma entrevista que pergunta pra ele, tipo, tem um erro de continuidade, né? Que tu leva as tortas, mas depois não aparece mais. Daí ele, não, eu deixei no lobby do hotel da Meryl Streep. E é verdade, ele tá levando, ele deixa as tortas ali, vai conversar com ela, e quando ele vai embora, ele não leva as tortas. É? Mas tá ali, não é um erro de continuidade, tá ali. Sim, isso é.
Então, até isso eles tiveram que pensar, né, pra não... Não, ficou muito bem feita, né? E a cena, uma das cenas mais engraçadas do filme é a cena do sushi bar, né? Que ele entra no sushi, todo mundo grita e tal. Isso hoje não rolaria, né? Não, sim. Hoje essa cena do sushi bar dos Fala aí, japoneses Rodrigo, como é que é a e cena? estereotipados, né? Não, era bem... só saber. Porque, tipo, eles entram e o sushi man ali começam a gritar e tal, e falar e brincar com ele, tipo, com aquele sotaque, né, característico que é estereotipado, né, de Hollywood, né. Mas é uma cena engraçada, é uma cena que eu acho muito divertida. E tem o lance do cara querendo ir no banheiro, todo mundo, vai no banheiro, tá, aquela brincadeira que eu acho que é bem Não, e a engraçado. verdade é uma só também, a gente já discutiu muito essas coisas aqui. Desde o Nascimento de uma Nação, Vento Levou. Cara, o filme tem os datamentos dele Claro. e o modo como a sociedade vivia naquela época. Tinha uma época que todo mundo brincava com o japonês, tinha uma época que. Não estou dizendo que é na certo, época foi né? sempre Não, errado, não. mas brincavam com negros, brincavam com deficientes o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ai, que besteira que o mundo. Não tá chato, Mas tá mais justo, mais mais consciente, correto. né? Não, Mais tem consciente. uns que pensavam E de uma a coisa maneira. que a gente sempre falou, e essas coisas, por exemplo, vai hoje, diretor, vou deletar essa cena do filme. E não vamos deleta. não deleta o filme por causa Não disso, deixa isso como exatamente. tá, para as pessoas saberem como era próximo. Claro. Sabe, para não repetir o erro, né? Claro. Agora que a Cintia tirando falta uma pergunta, mas o Vice Parcel veio, ela já conhecia o filme ou alguém apresentou pra ela? Não, apresentei pra ela. Apresentou pra ela? Sim. Tá. Porque a gente Veio antes pra ti do que pra ela. São dois filmes que a gente vê todo ano, tipo, O Vice pro Céu e Harry Sally. São Harry dois Sally. filmes que... Pô, esse é um dos filmes da minha vida. Acho que já fez. Né? A gente já fez, né? Vocês já fizeram? Eu fiz porque eu É aniversário dele, aniversário tem que dele. escolher um filme. É um filme da minha Porque, vida. tipo, pra mim, Harry Sally, O Vice pro Céu, O Noivo Neurótico, A Noiva Nervosa, são filmes, assim, que são comédias românticas que são, tipo, são de uma outra prateleira, assim. Falou que não. O Noivo Neurótico. O Anyhow, né? É Annie Hall, né? Eu não gosto desse Então, tipo, é outra prateleira. Porque não tem assim, noivos de né, no comédia filme, romântica. né? Não tem noivo. Verdade. Mas enfim, são outra prateleira assim, de comédia romântica, que são comédias românticas que eu acho que trazem uma coisa diferente também, né? O Noivo Neurótico e o Harry Sally bebe muito na fonte do Annie Hall, né? Então são filmes que não existiriam, né? O Annie Hall, Sonho sim. Sedutor. Esse é muito. espetacular. Né? tem o lance lá do Humphrey Bogart e tal. que Isso, é. O Keaton e hoje. Casablanca e tal, que é muito legal. Maravilhoso. Então são... tipo, e tu falou do Tom Hanks, eu sou fã do Tom Hanks, né? Então eu gosto mais de romance do Tom Hanks. sou muito fã dele. Gosto dos filmes de amor, acho funciona, legal. não, tipo, eu também gosto. É. Só dizendo isso aqui, eu digo, é que o Bruce Parece diferente, Robert né? Brooks, Isso, é diferente do que ele filme faria. Tom Hanks é normal, né? Aquilo ali é o Tom Hanks e os diretores, a Nora Ephron, coisa assim e tal, né? Faria aquilo ali, mas não o Brooks. Mas tá sensacional, né? Isso aí. Acho que até é um creme legal no final do filme, fica bacana, né? Então o jeito também que ele acaba abruptamente, né? Depois, é muito legal, né? Mas é um filme rápido também, é um filme curto. Eu não sei onde vocês 1,50. viram. Não sei onde vocês viram, mas tipo... Menos até, eu entrei em 40, né? Eu vi que ele tá em Steam, 1,50. né? Tem Steam, Cara, tem eu Tem até no- no Now também. Cara, foi cara. difícil, Now. eu tive que comprar no YouTube ontem, cara. Então, No mercado- eu acho que Eu vi tem no no Look, Now, eu acho. Tem... No mercado pago ali, mas muita qualidade. O YouTube tá com muitas alternativas. Eu fui de Jack Sparrow. Esse eu não tenho DVD até. Eu tenho Relax. Relax eu tenho E, mas assim, a qualidade era boa do filme. E até me impressionei legendado. Porque boa. às vezes é um saco, né? E tava dublado. Dublado completo. Eu, puxa vida, é o único completo que tem, vou comprar. Não, bem legendado, perfeitinho. E, legenda, bom, a no primeira- Tu sabe no tempo certo. porque Tu sabe que o meu Piratex, eu baixei a legenda antes e quando eu fui ver, estava legendado. Piratex é né? o nome da TV a cabo do Chico assina, ele não faz nada pirata. Não faz nada. Não, aqui é tudo pagamos todos os pela arte, direitos né? de todo mundo que faz O arte. Robert Brooks não ficou mais pobre, né? Mas eu vou dizer que a primeira vez que eu vi o filme foi na Globo, claro, eu vi dublado o filme, e a dublagem é bem boa desse filme. Boa. Aquela dubladora da Mestre. Eu gosto de dublagem, eu gosto muito de filme dublado. Aquele filme lá, tipo, o Rip Torn tem a voz do Pumba. As risadas dele, né? Não, tipo, todo mundo tem uma voz interessante ali. Mas, cara, é muito mais fácil tu gostar do filme quando tu vê ele primeiro dublado e depois o legendado. O contrário é... verdade. O advogado dele é a voz dos documentários da Disney dos anos 70 e 80. Né? Cara, eu vi aquilo. O leão, quando caça na savana, perfeito, era ele. Era ele mesmo. E o ator tá muito bem no filme, né? Ele também é sarcástico também, né? E ele não fazia muita comédia. Não. O Albert Brooks foi que chamou ele pra fazer essa comédia, porque ele não tinha muito esse lance de fazer comédias, então... Sim. E depois ele fez Homem de Preto também, né? Ele era o Zé. né? Ele foi... Depois ele descambou pra vários filmes que tinham um lance cômico. Mas Pagou o boleto. Ele pegou um elenco bacana, né?
A Meryl Streep tem uma lenda também que diz que ele esperou 2 anos pra Meryl Streep poder fazer o filme, né? Porque ela estava ocupada, né? Daí ele falou, não, quando tu estiver pronto a gente faz o filme. Que já era pra lançar tipo em 89 o filme. Daí, isso eu não sabia. que esse jantar era de 89, daí ela falou, não, então eu tenho 2 anos. Eu acho que 1 ano e meio eu tô gravando, não sei que ela tá fazendo 89, 90 talvez, mas daí no final dos anos 90, no final de 1990 a gente começa a fazer o filme. E ele, não, vou esperar, porque eu vou escrever pra ti esse papel, né? Claro. E ainda bem, né? Ainda bem que ele esperou ela. Mas tava comendo. Eu falei a última coisa. Pessoal, é muito bacana assim, tu ver um filme simples, um filme de sessão da tarde e que traz uma afetividade. Bom, um dos filmes da minha vida é o original, é claro, porque o resto não presta, A Fantástica Fábrica de Fazer Chocolate. Eu já vi 1.300 vezes. Eu não gosto de nenhum outro papel do Gene. Ele é... Sério? Eu adoro Sexo dos dos Loucos, adoro Dama de Vermelho, adoro isso. George Mas Frankenstein, ele George é Frankenstein. o senhor Wonka. Sim. Daí vem uns cretinos tentar ser senhor Wonka, pegar o banho. Timóteo lá, né? Não presta, chamolê, Chamolê, né? me chame pelo seu nome, o pirata, nada disso. Bob Dylan quer fazer o coisa, Gene, né? O Gene é... Quem não queria achar o legítimo... Boa noite. Boa noite, Wonka. Quem não queria achar o legítimo dourado quando era Eu criança? adoraria. Mas é legal, tipo, eu quis também fazer um filme, escolher um filme também que talvez fugisse um pouco do lance, tipo, crítico de cinema. Se você não vai escolher aquele filme, eu vou escolher Eisenstein, eu vou trazer o Coração Potemkinha aqui. O que tudo bem, é legal realmente ver, mas eu quis fazer trazer um filme mais esse aqui eu achei afetivo. legal. assim. Esse eu acho muito legal. Isso é o que faz o cinema de peso, porque a gente falou uma vez de... Quem era o... A gente falou aquele do Kurosawa, aquele lá no... O De Souza lá, né? E Rambo. Eu vi, adorei esse tema. Rock 3, né? Rock 3. Não, foi Rock 3 e Derson mesmo. no mesmo dia, cara, sabe? E é muito legal, né? Não existe... Cara, cinema é cinema. Com certeza. É isso. Era Uma Vez, Dois Verões é um filmaço. Sabe? Às vezes as pessoas torcem o nariz porque é filme gaúcho, porque é filme brasileiro. Poxa. E uma vez, houve uma vez os verões, aquela coisa de se lembrar da tua adolescência da praia, ligando din-din, muito de uma praia. praia pra outra, da tua política que tu gostava. Muito praia. Eu fiz Deixa eu isso. fazer o jabá do livro então de novo, então a gente tá falando do Ovo Mais dos Heróis. Claro! Vou fazer o jabá aqui de novo. ó. Aqui, ó. Agora é a hora que o Rodrigo vai falar do livro e vai falar do seu... Grande, Eric, da obrigado, sua meu querido. revista. Primeiro deixa eu chegar aqui o shopping, né? Porque o shopping é... Deixa eu dar Vai lá, Tá Rodrigo. Ótimo. Beleza. Bom, seu Jorge Furtado, então, tá no nosso site, manac21.com.br, dá pra comprar o livro por lá. A gente tem dois lugares para comprar também o livro físico. Pode ir na Cinemateca Paulo Amorim, a gente está vendendo na bilheteria do cinema, ali na casa do Tamara Quintana. E em Canoas a gente vende na Pandorga, que é uma livraria que tem em Canoas ali, pertinho do Shopping Velho. Quem é de Canoas sabe. Pertinho do Shopping Velho ali, tu acha a Pandorga Livros e tem esse livro também para E comprar como é por que ali. faz pra eu ler? Pra eu Tu só um pouquinho, eu tô alfabetiza. fazendo uma pergunta pro cara. Por favor. Como é que eu faço para adquirir a Almanac 21 mensalmente? Almanac É 21. importante essa pergunta, né? Importante. Almanac 21, então. A pessoa pode comprar a revista no próprio site, almanac21.com.br. Pode comprar também no Apoia-se, assinar a revista no caso, né? apoia.se/almanac21, assina ali. A partir de R$8 consegue já ler a revista todo mês, o PDF da revista. A gente tem 3 selos mensais, então, que o pessoal pode conferir. Almanac 21, Almanac 21 Estreias, que é sobre os filmes em cartaz, né? E Almanac 21 Streaming, que é sobre os filmes que estão no streaming, Netflix, Prime Video da vida. Quanto tempo já tem o Almanac? Almanac 21 desde 2016, faz 10 anos no que vem. 10 anos. E aquele projeto com o cinema, tu ainda faz as sessões lá? Isso, Você pode falar também. quem assina Almanac 21, né, que dependendo dos planos, né, de assinatura, também ganha ingresso para ver filmes na Cinemateca. A gente tem uma sessão por mês na Cinemateca Paulo Amorim, que a gente convida nossos apoiadores para assistir o filme de graça ali. É um filme geralmente que tem a ver com a revista que foi lançada no mês, né? Então a gente vai fazer agora, por exemplo, a próxima, nem sei quando esse programa vai ao ar, né? Mas enfim, em maio vai ter Tubarão no cinema, por exemplo, que a gente vai levar então para assistir. Que é muito legal, a gente fez agora... Mas pode também tipo, de fora, né? Claro, não precisa só Não. Só sócios A do... sessão é aberta, né? Mas E quem é mensalmente, sócio... sessões lotadas nos últimos meses, né? Eu tenho É, o Cribo já foi acompanhado, algumas também, né? Já fui, e vejo fotos também quando eu não vou, sessões lotadas, né? É, Um Tubarão pequeno 50, debate depois sempre, né? Às vezes tem debate, às vezes é só uma apresentação no começo, depende do filme. Mas a gente tem... Agora no Tubarão vai ter debate depois, porque o filme merece também, né? Um debate sobre... Exatamente. E a pessoa também pode ir nas bancas digitais. A gente está na Claro Banca,
na Aya Bancar e o Aula Mais, que são bancas digitais que... Vai ter que me manda tudo isso escrito pra eu botar ali, se eu lembrar eu ponho, se eu não botar e não lembrar não pego. Tá por aqui, ó, tá aqui, gente, ó, eu vou fazer assim porque... Tá aqui, ele nunca bota, Mas o pessoal que tem, por exemplo, Claro, geralmente tem Claro Banca no celular e nem sabe que pode acessar, então Sim. tem Isso é ali legal, né? para poder ler as revistas. Isso Então, legal, convido uma vocês. Revista digital é legal por causa disso. Se acesso é mais barato, Também. né? Então, convido vocês. E redes sociais, ó. Instagram, @Almanac21Oficial. Quem quiser seguir a gente ali. Tem todas as informações que eu estou sigo. dizendo aqui. Então, lá no Instagram também pode seguir. Olha, cara, depois desse programa, acho que umas 3 pessoas vão se inscrever lá. Cara, fico muito feliz. Serão muito bem-vindos. É na popularidade do cinema. Tô brincando contigo. Não, cara, que alegria aqui com a gente. Só Agradeço que tem muito. uma questão muito séria. A pessoa que vem no cinema preso jamais sai de mãos Pois vazias. é, cara, tem bastante... Eu vou levar essa aqui. Não, tu vai levar primeiro uma cachaçinha Ó, olha só. pra beber com a Cindy e com o Thiago. Banana com Ah, canela. já gostou, ó. Boa cachaça ali assim de... Banana com canela, ó. Vira pra cá. É, Chato, tem tudo. bacana. Hoje ainda, no teu tempo, tá, Laura? Não, eu acho que eu não só queria um show lá que eu não achei a letra, né? Um adesivo. Nossa, eu podia ter ganhado Aquela isso mochila aqui do Laura ali, antes. Pra ela... fazer assim, né? Vou achar depois. Mas enquanto tu tira isso aí, eu vou dizer, pessoal, quero agradecer muito. Quero agradecer muito o convite de vocês, foi muito bacana poder... Eu já assisto o programa de vocês, já tinha visto a Jack Shaw, por exemplo, falando aqui do filme do Kielovski também, que é um filme mais denso também, né? Isso. Ah, foi um baita no programa. Tá? Eu vi que o Roger tinha vindo aqui também, né? A Bruna... Tiziano, Tiziano, falecida, Tiziano teve aqui. Adriana Androvante foi a nossa primeira convidada da nossa turma lá. Então eu fico feliz por agora estar fazendo parte da turma do Cinema de Peso, então. A gente faz parte da turma. Todo final de ano tem um encontro. Ó, está A gente convidado. faz um Né? encontro. Não sei, já vai ser cedo, vai ser em Cancún, Fernando de Noronha e tal, mas... Tudo pago pelos tudo pago patrocinadores. Se for de Noronha, eu vou querer com vocês, né? Fernando de Noronha... Tem mais Olha uma só, na caneca, né? Ó, o Rodrigo olha pra cá, vira pra cá. Tu és o primeiro a ganhar o novo formato, um pouquinho mais editado. olha só. Essa nem eu tinha visto ainda, a primeira vez. Vou mostrar pro pessoal aqui que tá olhando. Dá pra ver? O povo, né? Pro Zé Roberto, tá ali, né? Isso. Zé Ricardo, a né? caneca, já que tu vai pro Isso jogo. aqui também tu ganha um botãozinho, não sei se tu... obrigado. E aqui também é sempre um mimo que a gente faz, ô, Rodrigo, que a gente dá uma lembrança do filme. Vira pra cá pra ser fotografado. Ó, aqui temos um cartaz em português, né? Infelizmente e temos uma outra imagem também atrás ali, ó. Ali, ó. Uma imagem legal. celestial dos dois ali, né? E pessoal, a gente Isso está aí é encerrando pra agora. guardar mais uma bugiganga pra cada dele. Obrigado. Porque o Rodrigo, o time dele está no Libertadores esse ano. Eu desejo toda O meu também. a sorte do mundo pro Colorado. Isso estou vendo que é E é um muito, cara- muito sincero, assim, é muito sincero. verdade. E a gente está encerrando e ele, a turma dele, Thiago e a Cindy vão pro jogo agora no Beira-Rio. É contra quem? Nacional de Montevidéu. Nacional Montevidéu. Vai dar jogo aí, Vai cara. dar jogo. Não, vai ganhar, fácil. Chico sempre vacinado. Mas assim, ó, a gente agradece muito por participar do Cinema de Peso. Para nós é uma honra. A gente sabe que, cara, a gente é um programa simples, a gente está curtindo muito fazer isso aqui. Foi 3 anos agora, né? Cada vez que alguém vem participar com a gente, tu veio de longe para participar, isso é muito bacana. Muito E eu agradeço muito. A gente fica muito lisonjeado mesmo, Fala né? pra ele aí, E também tem alguma consideração final do Luiz Parcel, assim? Não, acho que é... Eu acho que o Albert Brito já tá mais lotado. Caneta. Então, nós vamos... Depois. Sabe Ah, que palmas aí pra gente, Sabe até aquela frase clássica de quem vai precisando de peso, olhando pra câmera do Zé Ricardo lá, que é, cara, isso é sinal de peso, quando a gente levantar Pega teu copo aí. joelho, eu vou fazer tudo e falo, isso é sinal de peso pra 2, câmera. 3. Isso é cinema de peso!